Algo difícil de explicar é a economia divina. Não há sentido no que Deus fez, a começar por comprar e a alto preço as vidas dos infiéis pecadores. E fosse ainda pouco, deu Ele aos que comprou um lar eterno, uma festa de recepção inigualável e irrepetível, além, claro, da liberdade espiritual. Não faz sentido a economia divina que investiu em pobres, cegos, nus e miseráveis o perfeito sangue do verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Cristo. Não faz sentido a economia divina, mas é por ela que se repete ao pecador o insistente convite. O Raízes Pentecostais louva a loucura do Evangelho que, precioso, é ofertado a quem nada vale. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Raízes Pentecostais. Pela graça de Deus, estamos juntos hoje aqui, o irmão Bruno. Paz do Senhor, meus irmãos. E também eu, com alegria, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Irmão Bruno, hoje nós temos um assunto, que é o do hino 13, Jesus comprou-me, que é bastante semelhante ao que tratamos na semana passada, não é verdade? É verdade. A harpa cristã, ela tem essa característica. Primeiro que ela é bíblica e alguns hinos eles têm o mesmo assunto. Porque são importantes a gente poder meditar na obra de Jesus na cruz. Então a harpa fala muito sobre a morte de Jesus na cruz, porque é a nossa salvação. Outra característica que pode, outra informação que pode explicar essa característica é histórica, porque a harpa cristã não nasceu com a quantidade de hinos que ela tem hoje, né? Hoje a harpa soma 640 hinos. Quando eu era adolescente, a harpa cristã tinha 524. Então, essa adição do hino 525 até o 640, incluindo os hinos cívicos, né, os hinos pátrios, aconteceu na década de 1990. E antes ainda, a harpa teve outras edições, ela tinha um número mais restrito, um número menor de hinos. Mas conforme essas edições eram feitas, né, conforme novos hinos eram adicionados, então essas novas edições tentavam agrupar os hinos por assunto. Então, por isso que às vezes a gente passa por uma sequência de hinos da harpa, todos tratando sobre o mesmo tema. É o caso agora desse que é o hino 12, o hino 13, depois estou muito ansioso para o programa do hino 15, que é um hino especialíssimo da nossa harpa. E foram tentativas de se organizar a harpa em grupos de assuntos, né? Algo que o cantor cristão tem. Ele também está organizado em grupos, mas de forma mais sistemática e mais evidente do que os hinos da harpa cristã. Mas hoje vamos falar mais uma vez sobre salvação. E é ruim falar sobre salvação? Não é. Com a harpa a gente pode fazer isso. A gente pode fazer esse arranjo, trocar de lugar e sistematizar. Acrescentar hino, como que o senhor acabou de falar, que foram acrescentados hinos. Com a Bíblia, não. Ah, não. A gente pode fazer isso com a harpa, porque a harpa não é inspirada. A harpa é iluminada por Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia a gente não mexe. Mas você usou duas palavras importantes agora. Iluminação e inspiração. Vamos explicar a diferença entre eles. A inspiração é aquilo que aconteceu com os autores bíblicos no momento da redação do texto bíblico. Então, quando Paulo estava escrevendo as cartas dele, quando Pedro estava escrevendo as cartas dele, Moisés escrevendo o Pentateuco, naquele momento, o Espírito Santo inspirou esses homens a poderem escreverem o texto bíblico. E eles sabiam que eles estavam escrevendo. Tem diversos textos bíblicos que os autores afirmam, isso é palavra de Deus. Então eles sabiam que estava acontecendo aquilo.
A iluminação é diferente. A iluminação é o que acontece com a gente quando a gente vai pregar, quando a gente vai dar uma aula, que é quando a gente vai na Bíblia, estuda o texto bíblico, a gente entende ele, aquilo lá, o Espírito Santo iluminando a gente para poder entender o texto bíblico. É o É o esclarecimento. esclarecimento. E esse hino é iluminado, irmão. É iluminado. Esse hino é iluminado. Algumas coisas que me chamaram a atenção de muito imediato na análise dessa letra, letra do pastor Samuel Mimstrom, um pioneiro da nossa igreja, um homem de valor. Mas o hino traz uma frase a todo momento repetida, que é: Jesus comprou-me. Comprou-me do mundo, comprou-me da escravidão, comprou-me da dura lei, comprou-me para me dar lugar às mesas que me esperam na eternidade. Então nós temos aí uma ação redentiva do Senhor Jesus Cristo para conosco, pela qual Cristo pagou. Mas acho que é a coisa mais linda da salvação e também a mais difícil de explicar. Por que Jesus pagou por quem não vale nada? Porque nós somos pobres, cegos, nus e miseráveis. Que amor é esse, Bruno, que paga pela vida de pecadores que não valemos nada? É um amor assim que não tem explicação plausível que a gente possa dar, que consiga alcançar esse amor que Jesus tem por nós. E ele pagou uma dívida que nem era dele para com Deus, porque tem muita gente que acha que a gente estava devendo para o diabo. Não estava devendo para o diabo coisa nenhuma. A nossa dívida era com Deus, era do pecado para com Deus, a ofensa que a gente fez para Deus. Então ele paga a nossa dívida com Deus. Ele paga com ele mesmo, porque Jesus é Deus. Uma coisa interessante, o texto áureo da Bíblia, já de muito tempo já se diz, é João 3,16. É a Bíblia. Mas a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Tem-se a impressão de que faltam aí os substantivos, né, para explicar esse amor. Puxa, mas não é a Bíblia? A Bíblia não deveria ser capaz de substantivar esse amor? Ora, ela é, porque ela é palavra de Deus. A nossa linguagem é que não alcança esse amor. Faltam as palavras para que possamos explicar qual é a dimensão do amor de Deus por nós. Aí o que nos sobra é dizer que é um amor de tal maneira. Faltou palavras. Nosso idioma não alcança poder explicar isso. O grego, que é um idioma assim complexo na sua essência, com palavras que têm às vezes mais de um significado, não conseguiu alcançar para poder explicar o amor de Deus. Quem dirá os nossos idiomas mais modernos, que ao longo dos anos foram empobrecidos. Porque o grego tem uma característica que não é comum em todas as línguas. O grego é um idioma fácil para a formação de novas palavras. Sim. Você pode conjugar várias palavras e formar novas. E nem assim dá para explicar qual é a beleza, qual é o tamanho, qual é o poder do amor que o Senhor tem por nós. O apóstolo Paulo fala que são coisas que não se podem dizer, que ele não tem palavras para dizer. E um homem culto como Paulo não conseguiu. Mas o Senhor Jesus comprou. O hino diz que ele comprou-nos da escravidão. Vamos explicar. O homem estava escravizado a quê? Ao pecado. A gente era escravo do pecado, porque o pecado ele nos separou de Deus, ele nos afastou de Deus, e o pecado ele nos prende numa vida longe de Deus, sem poder experimentar o que é a liberdade. Então ele nos traz uma falsa liberdade, uma pseudo-liberdade, que é aquela que o mundo oferece. Vocês vão para a igreja, faz isso, faz aquilo outro. A gente faz porque a gente foi liberto dessa pseudo-liberdade que o mundo oferece
que o pecado escraviza as pessoas. Mas ao mesmo tempo que a gente é liberto do pecado por Cristo, a gente ainda assim escolhe ser escravo de Cristo. Mas você falou certo. As pessoas que não têm ao Senhor Jesus Cristo, elas agem como se elas fossem livres. Mas não são. E a prova bíblica está em que o apóstolo Pedro diz que aquele por quem você é dominado, por ele você se escraviza. Então acho que falta a essas pessoas o entendimento de que elas não bebem, não consomem bebidas alcoólicas porque podem. Elas consomem bebidas alcoólicas porque não conseguem ficar sem. Uhum. O sujeito não tem liberdade para provar das drogas que quiser. Ele não tem opção. Por isso ele se lança a estas drogas, ou ao adultério, ou à fornicação. Essas pessoas não são livres para fazer o que querem. Elas não têm opção. E aí fazem até o que não querem. E na verdade é o que não querem mesmo. A gente tem que saber que na vida a gente sempre vai ter um Senhor. Seja ele o Senhor Jesus ou qualquer outra coisa que a gente coloque no lugar. Porque o coração do homem, a gente faz isso com nosso coração é idólatra. Então ele faz isso. Então, por exemplo, alguém que idolatra, que coloca acima de qualquer coisa o seu trabalho, a sua faculdade, a sua vida pessoal, essa pessoa ela está presa numa demanda de um senhor escravizador. Porque essa pessoa vive em prol de um emprego, vive em prol de uma faculdade, de uma formação, de um título acadêmico, e ela vive escravizada por isso. E acontece muito com, por exemplo, um pai que tenta projetar no filho o sonho dele. Por exemplo, um pai que queria ser médico e projeta no filho o fato de ser médico. E esse filho vai atrás e cumpre o sonho do pai. Ou seja, ele está sendo escravo de um senhor que, por mais que seja o pai dele, não é um senhor que dá a verdadeira liberdade. Só que quando a gente olha para o cristianismo, olha para a mensagem da cruz, a gente vê que se a gente coloca Cristo como o Senhor de tudo e todos, então aí sim a gente tem condição de amar o nosso emprego de verdade, de amar a nossa família de verdade, de amar as coisas que Deus tem colocado em nossa vida de verdade. Porque se a gente não ama a Cristo sobre tudo e sobre todos, a gente não tem condição de amar as outras coisas. A gente coloca todas essas outras coisas como ídolos. A letra do hino também diz: Jesus comprou-me, que é a frase repetida a todo momento aqui, e Ele vai me dar. E a todo instante também aparece isso. Não apenas que Cristo comprou-me, mas que Ele vai dar. Então vai dar eterno gozo, vai dar o celeste lar, vai dar, lá no final, lugar às mesas que esperam lá. Então quer dizer que o Senhor, além de comprar a nós, que não estamos valendo muita coisa, né? E custou muito caro. E custou muito caro. Além disso, ainda dá. Ainda oferece ao homem. Então não é simplesmente que Cristo adquiriu para si a nossa vida, que não vale muito. Não é apenas que Cristo nos comprou por um preço alto, que era o seu sangue, mas Ele ainda nos enriquece, porque as coisas todas que Ele nos dá são coisas que Ele tem. Uhum. Ele é o herdeiro e nós os co-herdeiros dele, de Deus em Cristo. É muita misericórdia, Bruno. É muita misericórdia. Tem uma frase no hino que me chama muita atenção, que ele fala assim: agora espero até ele vir, para que me leve ao seu porvir. Ou seja, além de Cristo nos comprar, nos dar a sua herança, ele ainda vai nos levar para o reino dele, vai nos levar para junto dele. Não é só a esperança da vida eterna, é do lugar eterno. Do lugar também. eterno. E que livros você traz hoje para a nossa Eu trouxe conversa? hoje outro clássico que a gente já, se eu não me engano, a gente já falou dele, mas os clássicos precisam ser revistos sempre. E é um livro que
eu estou sempre consultando, acredito que o senhor também. Toda vez se eu for dar uma aula, eu olho para esse livro aqui, que é o Dicionário Teológico do pastor Claudionor de Andrade, que é o conselheiro bíblico da ETAD. É um dicionário, assim, irmãos, que, apesar de ter o nome Dicionário Teológico, é um dicionário bíblico, porque todas as definições de palavra que ele traz aqui são bíblicas. E eu até queria ler para os irmãos a definição que o pastor Claudionor traz sobre a salvação. A salvação é obtida pela graça, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe mediante a fé que empenha no sacrifício vicário de Cristo. Ou seja, é uma definição bíblica que ele traz aqui sobre a salvação. O sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Esse dicionário já está em qual edição? Isso que você tem com A edição que eu tenho aqui é a 16ª, é uma edição de 2007. Mas eu acredito que já tem outras. Está bem na frente já. Muito bem. Mas, irmãos, vamos aproveitar esse pequeno parênteses, quando o irmão Bruno nos apresentou o livro de sugestão de hoje, para também falar aos irmãos a respeito de um evento muito importante que está chegando. Que é a primeira conferência bíblica da ETAD. Qual vai ser o tema, meu irmão? A genuína erudição bíblica. Meus queridos irmãos, durante o feriado de Corpus Christi, agora no mês de junho de 2022, a partir do dia 16 de junho, a ETAD promoverá aqui em sua sede nacional, onde ficam os nossos estúdios, a primeira conferência bíblica da ETAD. E o tema, como o irmão Bruno estava dizendo, a genuína erudição bíblica. Quem serão os palestrantes, irmão Bruno? O pastor Claudionor de Andrade, o pastor Altair Germano e o pastor Tiago Rosas. O pastor Claudionor é o conselheiro bíblico da ETAD. O pastor Altair Germano é um dos professores da ETAD e também autor nas edições Bernard Johnson. E o pastor Tiago Rosas, ele é professor também na ETAD e ele é o editor de conteúdo da página EBD Inteligente. Esses irmãos estarão conosco aqui durante a primeira conferência bíblica. As inscrições já estão abertas. Você deve acessar a página da ETAD, o endereço está aparecendo aí, www.etad.com.br/conferência. Acesse lá na aba Eventos, Conferência Bíblica, faça a sua inscrição, lembrando que você, amado pastor, que é diretor de núcleo da ETAD, coordenador de nossos núcleos, secretário ou monitor de núcleo da ETAD, tem 50% de desconto na sua participação nesse evento. As inscrições já estão abertas. E a boa notícia é que esse evento é presencial. Então, os irmãos virão à nossa sede com toda a estrutura que temos aqui, um lugar lindo, muito bem preparado, confortável, nada aqui improvisado. Glória a Jesus, tudo aqui é muito bem feito e definitivo, para que os irmãos possam participar e, se desejarem, podem, durante o período da conferência, se hospedar aqui na nossa hotelaria estudantil, que é coisa requintada, irmãos. É muito, muito bem feita, muito confortável, os quartos limpíssimos, banheiros limpíssimos, alimentação para todo o período. Durante a nossa conferência bíblica da ETAD, participe, não fique de fora, organize a sua caravana, há descontos especiais para grupos de irmãos que quiserem participar, para caravanas, especialmente se elas vierem dos núcleos da ETAD, mas qualquer caravana é bem-vinda, fale conosco, será uma alegria poder falar com os irmãos aqui presencialmente durante a nossa primeira conferência bíblica, cujo tema é a genuína erudição bíblica. Pastor, quando a gente estuda sobre a erudição bíblica, o que é a erudição bíblica e o que a gente estuda nessa disciplina? A pergunta é muito importante, porque é assim que as pessoas vão saber da necessidade que tem para vir, né? Então, a erudição bíblica é a Bíblia pela Bíblia, é interpretar a Bíblia por ela própria,
entender a utilidade, a validade, a atualidade da Bíblia pelo próprio testemunho que a Bíblia dá. E isso se faz como? Existem as disciplinas auxiliares à erudição bíblica, como o grego, o hebraico, bem menos tratado, mas também o aramaico, porque há alguns trechos do Antigo Testamento, especialmente, escritos em aramaico. Além das línguas bíblicas, nós temos outras disciplinas auxiliares à erudição, como a geografia, a arqueologia bíblica. Todos esses estudos nos dão a dimensão completa da mensagem bíblica. Mas nós não vamos apelar somente ao teor técnico da erudição. Nós falaremos sobre a história da erudição. Quem foram os eruditos da igreja cristã? Quem são ou foram, se algum deles já descansa com o Senhor, como é o caso do pastor Antônio Gilberto, os eruditos da igreja brasileira, em especial as Assembleias de Deus? Quem foram os eruditos dos próprios tempos bíblicos? Daniel era um erudito dos tempos bíblicos. Ele era um profundo conhecedor da Bíblia. Então, a grande frase, o grande resumo que se pode fazer a respeito do que é erudição bíblica é o estudo da Bíblia pela Bíblia. E é por isso que nós fazemos questão de deixar claro lá na página da ETAD que essa conferência bíblica, como as outras também, não terá palestras, terá estudos bíblicos. É a Bíblia pela Bíblia. Então isso é a erudição bíblica verdadeira e genuína. Vai ser um evento muito Os bom. alunos do presencial já puderam ter um gostinho do que vai ser a conferência bíblica. Porque há umas semanas atrás o pastor Cláudio Honor estava aqui conosco e ele deu uma aula para os irmãos do presencial sobre Esdras, o mestre por excelência. Ele era um erudito da palavra de Deus. É um homem que proporcionou todo o ambiente necessário para que o povo viesse a ter contato outra vez com a Bíblia, com a palavra de Deus, não a Bíblia completa naquela época, né? Mas com a palavra de Deus que estava perdida dentro do templo. E é interessante que lá no livro de Esdras ele fala assim, e Esdras abriu o livro da lei e explicou ao povo. É isso aí. Então, irmãos, vai ser um evento muito... Em nome de Jesus, faça a sua inscrição. Mas, Bruno, voltando ao hino, o que você me diz desta frase aqui? Na segunda estrofe. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Quer dizer que a salvação, apesar de toda a bênção que pode lançar o crente em situação de ser desprezado, de ser rejeitado? Pode sim. O próprio Jesus fala isso lá no Sermão do Monte, que ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem por causa de meu nome. A igreja, por si só, no seu nascimento, ela nasceu perseguida pelo Império Romano, depois por outros impérios, e hoje a gente é perseguido por uma ideologia satânica que tem tentado entrar na igreja como um ecumenismo. Mas o fato da gente aceitar Cristo pode trazer sim para a gente perseguição, pode trazer injúria. Mas parece que odiernamente, modernamente, a igreja não está muito interessada em ser perseguida não é? A impressão que eu tenho é que a gente está com um pouco de aversão à perseguição. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que o evangelho é loucura para quem não quer. Meu irmão, eu fico observando a maneira como pastores se portam e buscando os poderes terrenos, os poderes temporais, uma desenvoltura política, envergadura política, para buscar demonstrar seu poderio, buscar demonstrar a sua influência. Será que eles não entendem que a igreja que não é perseguida não é igreja? Eu acho que não, porque se tivessem essa noção, não seriam o que seriam, sabe? Esses quase semideuses que se portam como tal, os pastores que chegam na igreja, todo empinado, que a igreja reverencia.
esses homens. E a Bíblia diz muito claramente que o único que merece reverência é Deus e não os homens. É muito triste ver. Eu tenho observado isso, mas é claro que isso não é privilégio meu. Toda a igreja, todos os crentes verdadeiros percebem isso e não é de hoje. Há mesmo uma tentativa das lideranças em nossa igreja, em nossas igrejas, não é só nas Assembleias de Deus, não, em nossas igrejas no Brasil, de procurar uma alternativa ao cristianismo perseguido, como se isso fosse possível. Eu parto do princípio que, se não é perseguido, se não é desprezado, então não é o Evangelho. O Senhor Jesus disse que tivéssemos todo o cuidado quando os filhos dos homens, falando de nós, dissessem todo bem. Que não era para ser assim. Uhum. Nós deveríamos ser perseguidos, não assediados. Perseguidos, não procurados em épocas de eleição. Perseguidos. Os pastores podemos ser, sim, atuantes do ponto de vista cidadão, do ponto de vista político, expressarmos não as nossas ideias, mas a convicção bíblica que nós temos a respeito do casamento, da família, contra o aborto, contra o homossexualismo. O pastor que se posiciona assim, mesmo que ele o faça só em sua congregação, ou o faça de maneira mais ampla, em nível nacional, sendo visto aos olhos de toda a nação, faz bem. Mas aquele que procura comprar um palanque para a igreja através de votos, esse fez tudo errado, não entendeu nada. Não entendeu nada. E isso não vai impedir a igreja verdadeira de ser perseguida, muito pelo contrário. Eu estou observando que o resultado final do que esses pastores têm buscado fazer é exatamente o contrário do que eles imaginavam que poderiam fazer. Meu irmão, eles estão provocando, eu diria que desnecessariamente, porque o diabo já não gosta mesmo da igreja, então não precisa provocar. Estão provocando desnecessariamente, não simplesmente o diabo, mas os cidadãos como um todo, o país como um todo, contra nós. Você vai ouvir os programas de notícia hoje, ler as notícias. Os pastores, a igreja evangélica está em evidência pelas razões erradas, por envolvimento inescrupuloso com os poderes terrenos. E era para nos conformarmos com a perseguição. E virou adjetivo a alguma pessoa que fez alguma coisa errada, que saiu na mídia, ela ser adjetivada de crente ou pastor. Perfeito. Virou adjetivo, é adjetivação. Agora, ó, o crente... É isso mesmo. Mas isso aí é a prova de que essa promiscuidade com esses poderes terrenos está errada. Tem gente que ouve falar sobre a perseguição e pensa assim, isso é fatalismo evangélico. Não é fatalismo, não. Porque o Senhor Jesus, no sermão profético de Mateus capítulo 24, chamou a perseguição de mister. Mister. Tem gente que lê e diz mister, né? Não é mister, não é senhor em inglês. É mister. E o que é o mister? Mister é uma necessidade. Então, quando Cristo diz que seríamos perseguidos, e isso é mister, quer dizer que é uma necessidade profética. Pode eleger quantos deputados quiser, quantos senadores. Pode ter um presidente que, mais que temente a Deus, seja membro de carteirinha de alguma igreja evangélica. A igreja verdadeira será perseguida. É um mistério profético. Então, o que está cantado nesse hino aqui é como as coisas têm que ser. Eu sou desprezado aqui. E o crente é. Agora, o que não é crente, meu irmão, não suporta isso. Busca a pujança, busca a promoção, busca os aplausos, busca a proximidade com os poderes terrenos. Que Deus tenha misericórdia desses homens, eles vão perder a salvação. E é uma letra corajosa, porque o que é cantado nas igrejas hoje é o oposto disso aqui. Totalmente. Não é que a gente vai ser perseguido, não é que a gente vai passar pela provação. Eu disse provação, não tribulação. É outra.
a gente não... É cantado exatamente o oposto. É cantado que eu aceito a Cristo e eu vou ter uma vida muito boa. Ai, tá tudo bem. E tá tudo bem, e que eu vou prosperar, e que vai acontecer isso ou aquilo comigo. E a Bíblia diz que não vai, porque Jesus, ele nunca prometeu a prosperidade financeira. Ele nunca prometeu que agora o que era prosperidade financeira antigamente agora virou prosperidade emocional. Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que a gente seria perseguido por causa do nome dele. Bruno, tem um texto na palavra de Deus que diz assim, Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações ou tentações. Esse texto aqui de Tiago, capítulo 1, não está se referindo só àquela tentação clássica como a armadilha do pecado, mas também à provação que se levanta à nossa fé, que vem na forma de perseguição. O texto fala de ambas as coisas, tentação e provação. E isso é uma característica da vida cristã. Se na sua vida cristã não há aprovação, não há perseguição, não há o mundo humilhando você, desprezando você, você está fazendo alguma coisa errada. Meu irmão, eu sei que o que eu vou citar não pode ser comparado ao sofrimento que os nossos irmãos que estão no mundo perseguido, da igreja perseguida, passam. Não dá para comparar. Então não estou pondo isso como prova de brilhantismo da minha vida cristã. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o pouco que nós fazemos aqui, fazemos para buscar os aplausos. Fazemos para buscar o louvor dos homens. O dia que eu fiquei mais satisfeito com os meus vídeos, as minhas aulas, as minhas postagens, foi quando eu coloquei alguns vídeos no YouTube, cujos comentários foram crente burro, crente idiota. E num desses vídeos, o Estevão, meu menino, na época ele tinha uns 4, 5 anos, num desses vídeos, participou e estava dizendo sobre a criação do mundo e contando a história da criação. E alguém ainda escreveu, é burro e ainda vai emburrecer a criança. Outro escreveu, que menino bonitinho, mas já é um tolo, porque crê na palavra de Deus. Isso, como eu acabei de dizer, eu faço questão de repetir, não se compara ao que sofrem os irmãos da igreja perseguida. Claro que não. Mas, meu irmão, o que fazemos e o pouco que fazemos não pode ser feito para recebermos do mundo os aplausos. Rapaz, você abre hoje o Facebook, o Instagram, as redes sociais, tudo que está feito ali não é para a glorificação do Filho de Deus. E a gente vê, por exemplo, um comentário como esse. A palavra de Deus já diz que ia acontecer. O salmista fala assim, diz honesto em seu coração, não há Deus. Então o sofrimento é um mistério, é uma necessidade profética. Não acontece com você, então você está fazendo alguma coisa errada. Nessa carta de Tiago, a primeira vez que eu li Tiago, fiquei chocado. Porque Tiago falou, tende por grande alegria, por grande gozo, o fato de passares por tribulação. É isso mesmo. A primeira vez que eu li, eu falei, ele tá doido. Ele tá maluco, esse irmão. Aí depois, estudando um pouquinho, vendo mais o texto, o contexto dessa carta, Tiago escreve para uma igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. E fique feliz. E fique feliz. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Raízes Pentecostais e nós vamos agora acompanhar a palavra devocional com o nosso irmão Alexandre Valeriano. Outra vez teremos a participação da irmã Esther, da irmã Ellen e da irmã Ana, tocando seus instrumentos, executando esse hino tão bonito, o hino 13 da harpa cristã. Nós nos despedimos por aqui, irmão Bruno. Pai, Senhor, meus irmãos, até a próxima semana. A paz do Senhor, meus irmãos, até o próximo programa, em nome de Jesus.
Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, é muito bom e é um prazer estar aqui, meditar com os irmãos na palavra do Senhor nesta noite. Hoje meditaremos no hino de número 13, Jesus Cristo comprou-me. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola de Pedro, capítulo de número 1, primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, o verso de número 18 e 19, aonde nos diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Jesus por esta palavra. Irmãos, quando nós falamos a respeito de comprar, obviamente nos vem à mente adquirir alguma coisa, tomar posse de algo, ter alguma coisa que você diga, é meu, eu batalhei por isso, eu me desgastei por isso e eu me doei para conseguir algo para mim. Da mesma forma como assim nós pensamos a respeito de comprar algo, Jesus Cristo nos comprou. Mas entenda, não foi com ouro, não foi com prata, nem com dinheiro algum, porque ouro, prata e dinheiro, estas coisas se corrompem, estas coisas acabam, estas coisas se findam. Mas Jesus Cristo, quando viu a mim e a você, e Ele nos viu numa situação de degradação deplorável por causa do nosso pecado, Jesus Cristo assim resolveu comprar-nos da mão do inimigo. Ele nos amou e o amor dele por nós fez com que ele pagasse este preço. E sabe que preço foi esse? Um preço de sangue. Não um sangue qualquer, mas um sangue de um Cordeiro Santo, um sangue de alguém que não tem pecados, um sangue de uma pessoa que não conheceu a maldade, porque é santo. Jesus Cristo, o Santo Cordeiro, deu o seu sangue para buscar você, para buscar a mim, para resgatar a você, para resgatar a mim. Jesus Cristo lá naquela cruz, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, está consumado. O preço pela liberdade dos seus filhos, o preço pela liberdade da humanidade está pago. Agora eles são livres, porque o sangue foi derramado. Jesus Cristo derramou o teu sangue para livrar-nos da morte. Ele nos comprou das mãos do inimigo. Éramos escravos, éramos pessoas que viviam sobre o peso do pecado, que não viviam mais sobre suas escolhas, mas viviam sobre o jugo de Satanás, cujo qual aprisionou-nos por causa e através do pecado. O pecado que colocou em nossas vidas uma condenação, o pecado cujo qual o salário seria a morte. Mas o salário do pecado, continuando sendo morte, foi pago por Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. O sangue de Jesus Cristo nos lava. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue de Jesus Cristo nos deu uma nova perspectiva. Então, o sangue de Jesus Cristo foi o preço pela tua vida. Sabendo disso, irmãos, precisamos, da mesma forma como este sangue precioso foi derramado, termos em nós a convicção de que precisamos agora, uma vez que fomos resgatados por este preço, fazer jus a isso, levando uma vida de santificação, levando uma vida de consagração, levando uma vida de separação, para que não possamos anular o sacrifício de Jesus naquela cruz. O preço foi alto demais, por isso precisamos, irmãos, viver para Jesus Cristo. O que daremos ao Senhor pelo benefício que Ele nos deu naquela cruz? Hoje nós invocamos o nome do Senhor. Hoje nós tomaremos o cálice da salvação. Que Cristo em Jesus abençoe a sua vida, porque o sangue dele nos comprou. Em nome de Jesus eu agradeço mais uma vez a tua presença e que o nosso Senhor te abençoe. A paz do Senhor.